Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, é uma alegria para nós poder voltar aqui ao Obreiros do Senhor, nesta oportunidade, nessa jornada da família, para estudar com vocês um tema que, na verdade, esse tema é muito amplo, né? Muito amplo, né? O tema da família é muito amplo. E nós escolhemos falar sobre os laços de família com base em algumas experiências recentes nossas, mas pontuando sobre alguns conceitos do Espiritismo e principalmente do Livro dos Espíritos. Nós estávamos falando aqui no início, na chegada, com Fausto, que esse grupo é um grupo de estudo do Livro dos Espíritos, e isso é muito interessante, porque nós vamos lidar com o Livro dos Espíritos, e o Livro dos Espíritos é essa ferramenta, esse instrumento essencial, né, no conhecimento espírita, na formação do nosso conhecimento espírita. Então, que Jesus, o nosso amigo incomparável e inseparável, continue derramando sua luz sobre nós. O assunto da família, ele é muito discutido, muito falado. Temos muitas obras que fazem abordagem direta desse tema, e nós sabemos que formam famílias os grupos de espíritos que se atraem. E é claro que a família, em linhas gerais, é toda programada, tudo é planejado. Nós formamos ou nos reunimos em um lar ou em um grupo familiar, e essa união não é fortuita, ao acaso. No mundo invisível, nós estivemos em torno de uma mesa ou na construção de um planejamento desse encontro. Os espíritos que seriam os pais que formariam essa família reencarnam primeiro, depois os filhos, e naturalmente esses laços que unem esse grupo são laços muito antigos. Aí os espíritos nos ensinam na codificação que esses grupos eles vão se ampliando, não é? Porque de alguma maneira a família é a célula do organismo social. Mas a partir deste grupo mais estreito, sob o mesmo teto, esse grupo vai se ampliando com irmãos e aqueles que vão agregando e chegando ao longo do tempo. Repetimos, na grande maioria das vezes, programado. Pode haver aproximações acidentais ou ajustadas no andamento da nossa encarnação ou daquele grupo familiar. Nós temos, a partir daí, nós vamos compor a sociedade mais próxima, a cidade, o bairro, a cidade. Então é claro que mesmo esse comparecimento no grupo social, vindo de dentro do grupo familiar, ele também não é fortuito, ele é causal. Existe uma finalidade, tem um propósito, e muitas vezes a gente relaxa nesse sentido, do propósito, do planejamento, porque a nossa vida cotidiana é muito veloz, hoje muito mais do que antes, não é? Eu falo muito mais do que antes porque eu sou da época que tinha o telefone fixo lá no escritório. A gente chegava no escritório, tinha as anotações, tinha as ligações, a gente retornava. Quando saía ali no final do expediente, a empresa ficava lá e a gente ia embora para casa, para o lar ou para o centro espírita, enfim.
Hoje não, hoje a gente carrega o escritório no bolso, a gente carrega o escritório no bolso e muito mais, né? Quer dizer, não é uma crítica, porque tudo tem a sua finalidade, tudo tem o seu propósito na programação divina. É assim, então, que muitas vezes a gente relaxa, e o que nós estamos tratando aqui é bem para nós espíritas mesmo, porque nós sabemos do fenômeno da reencarnação, da vida anterior ou das vidas anteriores, sem saber objetivamente o que aconteceu, com recordação do passado. A gente, na convivência doméstica, faz uma ideia, porque aí a gente tem as dificuldades com o cônjuge, com o filho, com o sogro, sogra, pelo menos lá em Araguari. Aqui em Uberlândia eu acho que não existe isso, né? Uberlândia, graças a Deus, está vacinada. Então, no caso nosso espírita, a gente relaxa. E aí a gente deixa de prestar atenção nisso, deixa de dar importância a muitas coisas, e aí até o consolador, que a gente sabe que a doutrina não consola. A gente envolve em muitos aborrecimentos, nos problemas do dia a dia, né? Aí aquela sugestão de Jesus, né? Cada dia basta seu mal, mas a gente quer o de ontem, já puxa o de amanhã, e aí o dia vira aquela salada. Então é claro que nós espíritas esbarramos nisso que nós acabamos de dizer, que é o Consolador não nos consola. A gente prega o Consolador prometido, mas está desconsolado, levando a nossa existência. Então o nosso propósito de hoje é refletir ou lançar algumas considerações a respeito do laço de família. Nós recentemente assistimos, eu nunca guardo o nome do documentário no Netflix. Até eu não sei se vocês já tiveram, alguém de vocês aqui tiveram oportunidade de assistir. Tem um documentário, eu gosto muito dos documentários, e tem um documentário de umas escavações que estão sendo feitas na África do Sul. Não sei se vocês chegaram a assistir, descobrindo a Caverna de Ossos, se chama. Alguém aqui assistiu esse documentário? Chama Caverna dos Ossos ou de Ossos. Eu não tô localizando aqui. Mas, e esse documentário, eu assisti esse documentário, eu gosto muito, tenho também uns do Egito lá. E esse, tá aqui. Essa cara. E essa Caverna de Ossos. O que acontece é que ali na África do Sul, um grupo de pesquisadores entraram ali numa caverna e identificaram uma quantidade de ossos humanos nessa caverna. Essa caverna ela foi ampliada por alguns mineiros nas décadas passadas, que ampliaram ali a entrada da caverna, e esses ossos identificados foram chamados então os pesquisadores para avaliar aqueles ossos, aquelas ossadas, aqueles esqueletos, né? E esses pesquisadores vieram, pegaram uma quantidade dessas ossadas, levaram para o laboratório e continuaram mergulhando na caverna e foram adentro da caverna. Ali naquele primeiro saguão, vou chamar assim, né? Naquele primeiro espaço ali, foi ampliado pelos mineiros, mas lá para frente, não. Então é muito íngreme, muito apertado para passar, e eles foram entrando até um certo ponto ali, em que eles acharam uma passagem de 18 centímetros por 12 metros de altura. É bem um corredorzinho assim, mas muito íngreme, de rochas assim. E eles
Olha como são as coisas, não é? Bom, para nós, os espíritas, existe aí a mão dos próprios espíritos que indicavam para ir atrás daquilo que precisava localizar, não é? Então, e aí esses pesquisadores desceram esses 12 metros e deram numa câmara não muito grande, e nessa câmara eles encontraram os corpos de hominídeos sepultados. Eles pegaram e dataram com carbono 250 mil anos atrás. Essa descoberta altera muito daqueles conceitos que já estão consagrados da evolução e do desenvolvimento do homem e da mulher, não é? O ser humano, não é? Na Terra. E aí eles pegaram o que eles conseguiram retirar dos ossos, eles fizeram uma montagem no computador da aparência desses hominídeos. E eles deram o nome de Homo dinaledi. E a aparência deles, eles têm no máximo 1,40 m, e eles são erectos, bípedes, os braços um pouco ainda protuberantes, não é? Mais baixos. Eles, pelo que foi encontrado e pela conformação física, eles subiam nas árvores. Eles não eram símios, mas eles não têm a nossa aparência. Ele, inclusive, o narrador, ele, quando mostra a imagem desse Homo dinaledi, ele diz que a impressão é que ele é um extraterrestre. E ele é muito parecido com o símio. O nariz não é protuberante, ele é bem encostadinho na face, a mandíbula, e é bem parecido. Mas ele fala uma coisa, ele diz assim: se nós fitássemos a face de um Homo dinaledi e olhássemos bem nos olhos, o que será que veríamos? O que nós veríamos? Será que nós nos veríamos nele? E por que ele faz essa pergunta? Exatamente porque à medida que eles iam desenterrando aquilo que eles conseguiam, eles viam que era intencional aquele sepultamento. Um grupo hominídeo de 250 mil anos atrás, trazer os seus mortos por toda aquela caverna, subir lá alguns metros, atravessar, eles dão o nome de chaminé, porque realmente é muito íngreme para chegar ali, desce o seu morto até a câmara e faz um sepultamento com um ritual. E aí a pergunta: qual era o sentimento? Quais eram os laços entre esses hominídeos? E aí eles encontraram um dos esqueletos mais preservados. Eles não desenterraram, eles fizeram uma capa de gesso e tiraram integralmente, porque eles queriam analisar aquele esqueleto. Era um perigo ele desmanchar, alguma coisa assim. Então eles tiraram aquilo compacto de tal forma que conseguiram tirar lá de dentro e levaram num aparelho tomógrafo muito preciso. E ainda na leitura desse esqueleto e da maneira como ele foi sepultado ali, eles encontraram na mão dele, sepultaram ele com uma ferramenta de pedra lascada. Na entrada dessa câmara, onde depois dos 12 metros de descida, eles têm inscrições na pedra. E essas inscrições são muito parecidas com as do Homo de Neandertal e do Homo sapiens. Muito parecidas. Eles mostram no documentário
comparativamente. E aí o diretor, o chefe da expedição, da pesquisa, ele pergunta qual era o sentimento. Como seria a dor daquela mãe ou daquele pai que sepultou ali o seu filho? Ou o filho que sepultou ali o seu pai? Que tipo de sentimento? Que tipo de sentimento eles nutriam entre eles? 250 mil anos atrás. O que acontece, eu achei muito interessante essa proposição do documentário, porque hoje, 250 mil anos depois, a civilização, nós, né, do século 21, a gente ouve uma série de coisas a respeito dos laços de família, inclusive uma associação aos animais. Aí eu pensei, gente do céu, só indo lá no Livro dos Espíritos, porque lá no Livro dos Espíritos nós temos a questão 773, que fala para nós de laços de família. E exatamente Allan Kardec faz a consideração uma consideração na pergunta que a gente ouve vez que outra. Agora, pode acontecer, não é? De algum irmão nosso também fazer esse tipo de justificativa com relação aos laços de família. E eu vou ler a pergunta: por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Porque isso acontece no reino animal. Depois que ali a fêmea, sobretudo, cria tem um período ali que a sua cria ou seu filho desenvolve, ela entrega a ele, não é? E desconhece ele. Muito bem. Aí ele perguntou, então o Kardec perguntou aos espíritos por que é que isso acontece. Olha a resposta: os animais vivem vida material e não vida moral. Os animais vivem vida material e não vida moral. Ponto. Essa primeira frase é importantíssima, né? Aí ele desenvolve: a ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de ocupar-se com os recém-vindos. Bem, mas então a gente tem na primeira frase a parte principal, porque os animais têm vida material e não uma vida moral. Não implica que eles não desenvolvam laços de alguma forma com os humanos, porque aí hoje a gente vê, não é, que os nossos pets, e nenhuma crítica no sentido de ter essa companhia, não é? Mas misturar as estações também, não ter clareza de que eles são do reino animal, isso aí é uma coisa que a gente precisa ter clareza, não é? Mas aí Allan Kardec continua. 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem as suas crias, deduzem serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não o efeito da lei da natureza. Os laços de família ser uma lei da natureza. Que devemos pensar nesse sentido? Porque aí muita gente vai dizer que os laços de família ou a formação do grupo social nosso, iniciando na família, é uma invenção de moda, que isso está superado, etc. Mas os animais, não é? A gente é porque está acostumado, nós é que adotamos isso. Olha a resposta que os espíritos vão dar.
diverso do dos animais é o destino do homem. Que é a continuidade da primeira frase de cima. Porque se os animais têm uma vida material, o homem tem vida moral. Por que então querer identificá-lo com os animais? Há no homem alguma coisa a mais, além da necessidade física. Há necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam-os primeiros. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Eis porque os segundos, os de família, constituem uma lei da natureza, quis Deus que por essa forma o homem aprendesse a amarem-se como irmãos. Essa resposta do Livro dos Espíritos, ela define para nós, ela estabelece para nós que esse laço de família é divino. Então nós precisamos, durante a nossa experiência familiar como espíritas, nós vemos que ali existe algo muito maior. E para encerrar esse trecho aqui, a 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Resposta: uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, está no nosso biótipo, no programa divino. Então Deus, quando cria os espíritos, e sobretudo nessa fase hominal, porque a gente poderia dizer assim que entre o reino animal e o homem não existe ali, tem um elo perdido, não é? Mas quando a gente fala, e aí é por isso que eu achei interessantíssima essa questão do Homo de Nalete, que é muito distante. Eu li em uma enciclopédia, ou não sei onde que eu li em dada ocasião, que ali 50 mil anos atrás viviam concomitantemente na face da Terra várias espécies de hominídeos, mas prevaleceu o Homo sapiens. O que Allan Kardec fala no início do Evangelho segundo o Espiritismo? Lá, quando ele vai falar muitas moradas na casa do meu pai, e ele fala da classificação dos mundos. Que nos mundos primitivos, acontecem as primeiras encarnações no reino hominal. Os espíritos têm as suas primeiras encarnações como homem e como mulher. Depois, nós temos o mundo de expiação e provas. E nós estamos concluindo, inclusive a gente fala muito sobre isso nessa etapa, nós estamos concluindo essa fase de expiação e provas, e nós estamos, na verdade, num umbral, não é assim, numa penumbra, já na regeneração e saindo ali da expiação e provas, porque na regeneração existe uma estrutura social, existe uma proposta divina para o mundo regenerado. Aliás, nós temos essa expectativa. Mas nesse momento, então, nós temos que perceber que esse sentimento que ele disse aqui de amor é o que é essencial e é a base da nossa vida familiar. Aí alguém vai dizer assim, mas e os homens primitivos? Poderia dizer assim, eles são mais animais do que homens, entre aspas. Quando a gente lembra ali da mensagem A Lei de Amor, do Lázaro, ele diz que em seus começos o homem só tem instintos, avançado e corrompido tem sensações, instruído e depurado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Eu ouvi uma palestra do Divaldo em que ele disse que aquele psicoterapeuta
deixa eu ver se o Dr. Rollo May, ele, numa tese, ele diz que o homem, nós, os espíritos que reencarnamos aqui na Terra, na humanidade, nós temos uma experiência com o sentimento do medo, que é uma experiência de 1 milhão de anos. Desde o homem, lá do Homo erectus, nós temos a experiência com o medo. E o medo, ele está relacionado aí a nosso instinto de conservação. Quando a gente fala de instinto, Lázaro diz que em seus começos não tem instinto. O instinto, ele é automático. A gente, quando age instintivamente, a gente age automaticamente, ele não passa pelo raciocínio. A gente não raciocina, minha mão está no fogo, está queimando, eu vou tirar. Não, a gente instintivamente tira a mão. Ou o instinto, e o Livro dos Espíritos nos diz isso, que o instinto quase sempre nos faz acertar. Na grande maioria das vezes a gente acerta o instinto quando a gente segue o instinto. Então, a gente vai perceber, eu fiz essa observação aqui, pera lá, que eu falei do Rollo May, que o medo, então, ele garante a nossa sobrevivência, com o instinto de conservação. E aí ele diz que a nossa experiência com o amor já é muito recente, que o amor tem uns 10 mil anos. E para nós, espíritas e cristãos, Jesus é a grande personificação do amor, um amor divino e um amor humano, porque ele amou as criaturas. É claro que Jesus transcende, Jesus é o top dos tops, né? Mas ele é o nosso modelo e guia, ele é a nossa meta. E é melhor a gente mirar em algo grande, porque qualquer coisa que a gente conseguir mirando em alguma coisa grande, a gente consegue muito. Então Jesus, ele nos inicia nesse sentimento que é o amor. Ou ele, não é que ele nos inicia, ele consolida esse sentimento, é um sentimento divino, ele altera todos os padrões, inclusive a nossa relação com a divindade. Então tá. Então quer dizer que o instinto está superado, a gente não tem mais instintos? Tem. Aliás, a gente não perde o instinto, porque ele é íncito, ele está em nós. Isso foi colocado como se fosse um programa de computador básico. Vem em todos. Aquele computador, aquele programa roda, porque ele é essencial para a manutenção da vida. Mas o Lázaro diz que quando avançado e corrompido, e essa palavra corrupção, essa palavra sempre me chamou a atenção. Em algum momento nós tivemos uma corrupção. A fábula de Adão e Eva no paraíso é uma fábula, é uma história, não é, para narrar e mostrar assim que existia um momento de harmonia, de perfeição. Eu não sou uma pessoa muito rica de conhecimentos. Então eu falo um pouco por intuição ou por desejo que isso seja verdade. Eu entendo que em algum momento nós corrompemos. Não que a gente era perfeito. A questão do Livro dos Espíritos que fala sobre a origem, que somos criados simples e ignorantes, passíveis do progresso. Então nós vamos desenvolver as nossas qualidades intelectuais e morais. E o fenômeno da família é o grupamento onde os espíritos chegam na Terra. E esse grupo tem uma finalidade que é a primeira escola dos espíritos. Lá atrás, em algum momento, nós corrompemos demais. Passamos por cima e calcamos aos pés os laços, as confianças. Nós pisoteamos em alguma situação, e isso por quê? Por causa da nossa predominância da nossa natureza animal. O corpo material, ele é muito denso. Alguém poderia dizer assim, mas então lá na época primitiva era muito mais ainda, não é?
mas ele é um corpo pesado. E ele, São Luís diz para nós, lá no Céu e Inferno, nas comunicações dos espíritos endurecidos, Allan Kardec faz uma pergunta para ele sobre isso. São Luís diz que se o espírito não tem uma opinião muito forte, quem manda é o corpo. Quem manda é o corpo. Exatamente por causa dos automatismos, do seu quimismo. Então o espírito tem que ter muita opinião para controlar o corpo físico. Ou seja, dominar as paixões. Porque não é proibido, porque aí outra pessoa poderia dizer assim, mas então Deus criou uma armadilha, né? Porque se o corpo é tão denso e a gente pode ser corrompido pelo domínio da matéria, então está contraditório. Não tem nada contraditório. Deus, essa organização e esse funcionamento da encarnação é importantíssimo para o próprio crescimento do espírito. No capítulo 17, Cuidar do Corpo e do Espírito, o mensageiro diz ali, muito difícil de encontrar o equilíbrio entre os dois. Porque as aspirações, no caso do corpo material, que ele tem necessidades materiais, mas o espírito tem aspirações que são transcendentes. E aí nós podemos dizer que então, que essas aspirações do espírito que estão no nosso, isso está em nós, porque é inato. Isso, esse sentimento de amor, ele é inato. Nós somos filhos do amor, nós somos filhos de Deus. Deus é o amor por excelência. E aí, nós temos que progredir na direção desse amor. E ele é inversamente proporcional, nesse caminho é inversamente proporcional. Nós temos que afastar do domínio do instinto e do automatismo para a conquista do amor. A experiência no lar, a nossa experiência na família, é a nossa oportunidade inicial da encarnação, como filhos daquele grupo, seja consanguíneo ou num grupo que está reunido pelos laços do amor. Nem sempre é um grupo consanguíneo. Mas também quando nós formamos a família, nós saímos, crescemos, assumimos a idade adulta e formamos o nosso grupo familiar. Nós estamos aqui falando a respeito dos laços de família, nós não vamos discutir as relações, os tipos de problemas e as dificuldades que existem nos grupos, porque também nós não desconhecemos que somos espíritos a caminho da iluminação e precisamos solucionar dificuldades que ficaram para trás entre os membros dessa família. Mas também nós temos laços que nos unem. O Evangelho nos fala, formam família os espíritos cuja analogia de gostos faz com que se reúnam. Então é claro que nesse processo nós temos que entender que já era hora de nós consolidarmos o nosso lar, a nossa família e os laços que nos unem de uma maneira muito diversa do que está acontecendo atualmente. Quando a gente vê então que existia de alguma forma 250 mil anos atrás grupos de hominídeos que tinham entre si, seja como for, um tipo de afeto, um tipo de laço e um tipo de dor. Quando eu falei que tinha uma ferramenta na mão daquele que havia sido sepultado, uma pedra lascada, o diretor da expedição ele falou, eu sou um cientista, eu não tenho que falar de espiritualidade, mas será que eles tinham algum sentimento de pós-vida? Ou seja, que aquele que foi sepultado levaria a ferramenta consigo, porque ele desempenhava um papel e talvez fosse até um tipo de sacerdote
na execução daquele ritual de sepultamento, que desse algum tipo de consolação àqueles corações que naturalmente tinham lá seu tipo de vida naquela região africana. E nós? E nós ficamos então na atualidade sujeitos a muitas intempéries, e aqui eu uso entre aspas, que são as problemáticas realmente da atualidade. As nossas famílias são a escola para a sociedade. O espírito Clélia Duplantier, em uma comunicação que está no livro Obras Póstumas, ela fala lá, o título da comunicação que está no Obras Póstumas é Expiações Coletivas. Mas na hora que ela vai desenvolver o tema, ela diz que, por como ela desenvolve de sofrimentos coletivos, inclusive nós estamos aí atravessando um momento de experiências dolorosas aí no nosso país e fora em outros países. Ela diz: eu achei essa tese muito interessante. Ela disse, porque a gente se pergunta, eu mesmo já me fiz essa pergunta, e quando nós estudamos essa comunicação ali no Obras Póstumas, eu achei isso, tanto que vou citar, né? Ela diz que nós temos 3 tipos de atuações: a de cidadão, a de família, o papel na família e o papel na sociedade. Então, nós podemos ser bem-sucedidos como indivíduo, ter um fracasso como família, no desempenho familiar, e ter um sucesso na coletividade. Mas esses 3, eu vou usar a palavra karma, que é da lei de causa e efeito, nós podemos, se nós tivemos um prejuízo ou causamos um prejuízo à sociedade, isso gera um karma social, como tem o familiar, como tem o individual. Então, se a nossa sociedade de hoje está submetida ao talante de certas problemáticas, é porque nós temos um compromisso coletivo, temos uma responsabilidade coletiva. Se a família, na atualidade, passa por determinadas dificuldades, nós precisamos então estar atentos, fazer o máximo da nossa parte para fortalecer os nossos laços de amor. Não é que essa fala que nós fazemos aqui estabeleça que seja tudo facinho. Não é facinho. A coisa é difícil, é trabalhosa, não é? Eu falo que é difícil não, ela é trabalhosa, não é? Como os espíritos dizem. E aí, para a gente ter uma ideia com relação a isso, tem 2 perguntas no Livro dos Espíritos. Certo dia eu estava não estava muito bem e tal, e falei assim, eu vou abrir o Evangelho, para ver o que o Evangelho vai me falar. E eu, não vou abrir o Evangelho não, o Evangelho vai mandar eu perdoar, o Evangelho vai mandar eu não quero, vou abrir o Evangelho não. Aí, você sai do Espírito e cai na brasa. Aí eu fui e abri o Livro dos Espíritos. Era para abrir o Livro dos Espíritos. A gente acha, a gente é bobinho demais. Graças a Deus nós temos um Espírito que ama a gente, né? Muitos. E eu larguei o Evangelho e fui para o Livro dos Espíritos. Olha o que saiu lá. Olha, eu vou abrir aqui, mas vocês maneira aí, não põe nada muito duro aí não. E abri. Olha o que saiu. Decepções, ingratidão, afeições destruídas. Não é possível. Era porque era para abrir o Livro dos Espíritos, né? Olha o que a pergunta 937 fala. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amarguras? Quando ele fala assim, para o homem de coração, ele quer dizer o ser humano sensível, não é o homem.
o gênero. Então não seria assim uma fonte de amarguras a ingratidão, a decepção? Aí a resposta: são. Então essas ingratidões, decepções realmente são uma fonte de amargura. Porém, aí é o tal caso, né? Eu não quis abrir lá, fui ouvir aqui. Deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Lembrai-vos de todos os que hão feitos mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos do próprio Jesus, foi quando no mundo injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor. E não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. Quer dizer que seja o bem a minha paga, o próprio bem que eu fiz me alimentar, não é? A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem, ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Terminando, 938. As decepções, olha lá, hein? Eu abri essa. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Porque não é isso que a gente faz, a gente recua. E aí a gente não quer mais nem fazer, não quer mais ouvir. Nossa, não é que eu tive esse sentimento não, tá? Eu abri porque foi só uma situação. Eu não estava com esse sentimento não, né? Foram um erro. Porquanto o homem sensível, como dizeis, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Podia ter. Aí a gente vai ficando pequenininho, né? Sabe que se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos de sua ingratidão. A hora que eu li, falei assim, não vou ler mais não. Lê, tem mais a linha aí, lê pra frente, aí se quiser ler tem até o fim. Então eu fui lendo, né? Então tá, mas se isso não impede que lhe ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Mais feliz se fosse menos sensível? Pode, se preferir a felicidade do egoísta. Tá vendo? Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade, que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há que se lamentar ao tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. Palavra-chave: egoísmo. No Obras Póstumas, também, outra tese de Allan Kardec. Onde nasce o orgulho e o egoísmo? Onde tem a origem o orgulho e o egoísmo? E aí, é umas 6 páginas lá, a tese de Kardec. Qual que é a tese dele? Que o orgulho e o egoísmo nascem de uma superexcitação do instinto de conservação. Quer dizer que o instinto de conservação, ele manda eu preservar minha vida. Guardar esse copo de água para eu beber, porque eu vou ter sede. Ou alimento, um agasalho.
ou proteger, ou me proteger, ou etc. Tá, o instinto de conservação manda eu fazer isso. Mas o exagero do instinto de conservação leva ao egoísmo e ao orgulho. Aí Kardec faz a tese dele, ele faz um tanto de argumentação que vale a pena a gente ler. Emmanuel diz que o egoísmo é o vício radical. Quando é que nós vamos na direção do amor? Porque o amor é o antídoto. E nós, na casa espírita, aprendemos o exercício da caridade e do amor. Mas essa lição primeira a gente aprende em casa. É em casa. Seja pelo instinto da mãe, do pai, instinto. Proteger a cria, o filho da sua carne, os laços que existem entre a mãe e o filho. Um pai nunca discute isso. Isso não dá para competir com isso, não existe isso. O homem não pode nem ter a pretensão disso, porque esse laço não tem jeito. Esse laço é único. Isso não implica que o homem não ame igualmente os seus filhos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Inclusive os papéis, né? Porque aí nós temos os papéis. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nessa altura do processo de transição do nosso planeta, nós precisamos valorizar esses laços de família. Valorizar. Seja em que circunstância for, eu sou divorciado. Seja em que circunstância for, esse fim de semana foi o casamento da minha filha. E ela organizou isso de uma forma. E ela teve um carinho comigo e com a mãe dela, de uma forma que eu, para dizer a verdade, eu ainda não tinha sido objeto desse nível de afeto por parte dela. E nós sabemos que no fenômeno de formação da própria família, os nossos filhos vão nos entender muito mais, porque no exercício do papel de pai e de mãe, nós tantas vezes não somos amigos dos nossos filhos, não podemos ser amigos, porque nós temos a obrigação, e Deus vai nos perguntar: que fizeste dos filhos que eu te confiei? Então às vezes a gente confunde um pouco isso, porque a gente quer ser bonzinho, mas se for bonzinho demais a gente vai estragar o negócio. Da mesma forma que o Pai dos céus faz conosco, espíritos, na experiência da vida. E aí, isso nos leva a uma tranquilidade, porque nós fizemos o nosso máximo como pais e mães. Como filhos, nós precisamos nos perguntar, porque a gente lembra muito e canta e decanta: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Mas honrar vosso pai e a vossa mãe, a grande maioria das vezes a gente traduz cuidar deles na velhice. Mas não é só isso. Aliás, tem algo que é muito maior que isso. Honrar pai e mãe, a gente honra longe deles. No exercício de cidadania, no exercício da formação do lar. Mas aí a psicologia fala que a gente reprisa muitas situações do nosso lar com os nossos filhos. Bom, isso aí é outra coisa que precisa ser equacionada e solucionada. Mas o que importa é que nós precisamos honrar nosso pai e a nossa mãe. Então, a doutrina espírita precisa nos consolar. Esses conhecimentos que nós temos a respeito dos espíritos que nos reunimos no nosso grupo familiar, independente das circunstâncias ou do modelo, é preciso construir o amor. É preciso fazer do amor a nossa tábua de salvação. E os laços de família, esses são lei divina. Não vem comparar com o leão lá
lá na savana, não vem comparar com o macaco ou mesmo com o cachorro. Não vem, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E não é presunção de superioridade sobre os animais, não é isso. É que realmente o livro dos Espíritos acabou de nos falar. Então vamos aproveitar a nossa oportunidade. E como espíritas, vamos transformar todo esse conhecimento em tolerância, em amor, em paciência, de maneira que a gente consiga usufruir da felicidade relativa que nós temos condições de usufruir aqui na Terra. Porque é permitido. E nós temos felicidade na Terra. Aí tem as questões lá 920 e seguintes. Depois pode dar uma olhadinha, que fala sobre a felicidade aqui na Terra. Que Jesus possa nos abençoar, que nós possamos, Fausto, nessa jornada da família, realmente consolidar os nossos laços. E a nossa família espírita, não é? Eu fico muito honrado, irmão, de estar aqui com vocês, poder voltar aqui. Sei o quanto vocês são engajados e trabalhadores. Agradeço muito a atenção de vocês que vieram ouvir esses conceitos que são os conceitos dos Espíritos e que nós entendemos que seriam importantes para refletirmos juntos e nos tornar mais fortes, mais alegres na nossa vida, para que a gente possa engajar mais na família espírita, no trabalho do bem, na sociedade. E na sociedade, a sociedade está precisando do trabalho do bem. Exercer a nossa contribuição na sociedade por uma sociedade melhor. Porque todos nós temos um propósito, temos um objetivo e nascemos para dar cumprimento a ele. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos ilumine. Eu não sei se vocês fazem alguma pergunta no final, não sei. Eu estou às ordens se esse for o modelo. Vamos lá.